Olá, prezado aluno, seja bem-vindo. Vamos agora fazer aquela bateria de Windows 7, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. O atalho de teclado para alternar janelas no Windows 7, gente, isso aí é para qualquer Windows, tá? É o que? Alt mais Tab. Ó, vou parar aqui minha apresentação. Eu tenho aqui o PowerPoint aberto e o meu computador aberto, duas janelas. Se eu quero alternar entre essas janelas, Alt Tab. Alt Tab eu consigo alternar. Ah, legal. Ô professor, e para que serve então? Alt Tab é a resposta. Mas e o Tab sozinho? Ele pula de campo em campo. O Windows Tab, o que faz o Windows Tab, gente? O Windows Tab, ele vai fazer o seguinte. Ele vai te dar um flip 3D. Ele vai alternar as janelas com flip 3D. O meu Windows aqui não é o 7. Então eu não consigo te mostrar especificamente esse efeito, que para o Windows 10 ele é diferente, ele mostra áreas de trabalho, mas olha só o que é o Flip 3D. E aí vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Aqui. Esse daqui é o Flip 3D. Ele vai me mostrar aqui, ó, janelas onde eu tenho o quê? Um efeito 3D. Então esse é o botão do Windows Tab dentro do Windows 7. Tab, eu pulo de campo em campo para frente. Shift Tab, eu pulo de campo em campo para trás. E o Ctrl Tab, ele não faz nada aqui nesse contexto. Então, letra E, Alt Tab, ok? Exercício 2. No Windows 7, configuração padrão, ao abrir um arquivo planilha TXT, o aplicativo será aberto, o aplicativo, pessoal, TXT, quem que é? É o bloco de notas. RTF, quem que é? WordPad. Então, vamos pegar aqui alguns caras, ó, bloco de notas, TXT, legal. Toda imagem, JPEG, BMP, GIF, TIFF, vai ser o Paint. Excel, ele é planilha, tá? O Excel, ele abre o quê? XLSX. Já o Internet Explorer, ele vai abrir páginas da web, ou seja, HTML. E o Windows Explorer, ele é o programa que gerencia pastas e arquivos. Então, ele não tem uma extensão que abra o seu programa. É através dele que a gente visualiza pastas e arquivos. Ok? Então, letra A, bloco de nota. Exercício 3. Vamos lá. Tem-se os seguintes recursos para aplicar na edição de um texto. Vamos lá. Formatação em negrito, localizar e substituir e alterar a fonte da letra. Considerando que o aplicativo bloco de notas e o WordPad em um computador com Windows 7, configuração original, assinale a alternativa que indica corretamente aonde cada recurso 1 a 3 pode ser aplicado. Então vamos lá. 1. Em ambos. 2. Em ambos. 3. Em ambos. Então vamos lá. Ó, volta para cá. O bloco de notas, ele é um programa só de anotação. Eu não vou conseguir fazer formatação. Então, eu não consigo aqui fazer a formatação em negrito. Ou seja, então se eu pegar esse cara aqui, em ambos está errado. Em ambos está errado, é só no WordPad que eu consigo fazer formatação. Então, de cara, eu estou aqui só com a letra E e a letra B de bola. Tudo bem? Bacana. Agora vamos aqui para o outro. Localizar e substituir, os dois fazem? Sim, os dois fazem o localizar e substituir. Eu posso localizar uma palavra e substituir pela outra. Beleza, ambos fazem, ok? Então, aqui, WordPad apenas, já dava para eliminar, é a letra B de bola, né? Porque ele coloca só no WordPad o item 2, e são ambos. E ainda tem a terceira situação, que é alterar a fonte da letra.
Ó, o alterar a fonte da letra, ele vai servir para o texto todo, né? E aí eu consigo fazer essa formatação em ambos. Eu posso escolher qual é a formatação geral, ok? Ah, legal. Então, item B, WordPad, ambos e ambos. Perfeito? Bora pro próximo. Com um detalhe, hein? Antes da gente ir pro próximo. Ó, bloco de notas. Vamos abrir ele? Bloco de notas está aqui. Esse formatar dele é o tipo de letra. Ok? Só isso que eu vou fazer para o texto todo. Já o WordPad, eu tenho, ele é como se fosse um Word, e aqui eu tenho negrito, itálico, sublinhado. Aqui eu posso brincar e inclusive falar o tipo da letra. Perfeito? Bora pro próximo agora. Agora sim, né? Vamos pro próximo exercício, exercício 4. Exercício 4. Tem-se a seguinte imagem ilustrativa da hierarquia de pastas, projetos e suas subpastas no Windows 7, configuração original. Então vamos lá, tenho projetos, dentro de projetos 2000 o 201801, dentro dele controle e depois outras subpastas que estão dentro de projetos, ok? Considerando que o arquivo texto tarefas.txt só existe na pasta projeto, assinale a alternativa que indica aonde o arquivo tarefas.txt estará quando o usuário clicar sobre ele com o botão principal do mouse e, mantendo o botão pressionado, arrastar para a pasta 201801 sem pressionar nenhuma tecla no teclado. Então vamos lá. Então, de novo, vamos só refazer a leitura aqui, né? Considerando que o arquivo só existe na pasta projetos, assinale a alternativa que indica onde o arquivo tarefas estará. Gente, se eu pegar e arrastar para essa pasta aqui, ele vai ficar onde? Como aqui se trata tudo da mesma unidade, mesma letra, toda vez que eu arrasto alguma coisa que está na mesma letra, ele move de lugar. Ele sai de um lugar para ficar em outro. Por isso que, se eu pegar da pasta projetos e arrastar para a pasta 201801, ele vai ficar apenas nela. Por quê? Porque ele move de lugar. Perfeito? O detalhe aqui é o seguinte. Se fosse letras diferentes, aí eu arrastei projetos que estavam no disco C para a pasta 201801 do pendrive. Aí são letras diferentes, aí ele faz uma cópia. Mas quando se tratar da mesma, ele move, ok? Exercício 5, vamos lá. Usando o Windows 7 configuração original, um usuário abriu o aplicativo Paint. Em seguida abriu o bloco de notas, finalmente abriu o WordPad. Todos foram abertos com a janela maximizada. Legal. Ao pressionar Alt Tab uma vez, para colocar o primeiro plano, o bloco de notas, e minimizar a janela do bloco de notas, assinale a alternativa que indica qual aplicativo aparece em primeiro plano. Então vamos lá. De novo, o que ele abriu? Ó, vamos pegar a sequência, né? Primeiro ele abriu o Paint, depois ele abriu o bloco de notas e finalmente o WordPad. Se ele fizer Alt Tab uma vez, então ó, Paint, bloco de notas, WordPad. Foram abertos, tá. Ao pressionar Alt Tab uma vez para colocar em primeiro plano o bloco de notas e minimizar essa janela do bloco de notas, assinale a alternativa que indica o que aparecerá primeiro. Gente, então agora vamos pensar aqui comigo. Primeiro passo foi abrir o Paint. O Paint está aqui. Depois ele abriu o bloco de notas, está aqui. E depois ele abriu o WordPad. Ele fez Alt Tab para colocar o bloco de notas na frente. Perfeito.
e minimizou o bloco de notas. Quem que está aqui? O WordPad e depois o Paint. Então, quem que vai aparecer logo na sequência? O WordPad. Perfeito? Se eu coloco o bloco de notas na frente e minimizo ele, quem estava anteriormente? O WordPad. Simplesinha a questão. Perfeito? Bora para o próximo. Exercício 6. Considere a seguinte imagem de um atalho criado na área de trabalho do computador de um usuário com Windows 7 em sua configuração original, para acessar um arquivo texto que está armazenado em determinada pasta. Então, tenho aqui esse atalho, documento de texto, atalho. Beleza, agora vem a pergunta. Bom, assinale a alternativa correta a respeito do atalho apresentado. Então, vamos lá. Ao se apagar o atalho, o arquivo para o qual o atalho fez referência também é apagado? Não. Atalho é uma coisa, arquivo é outra. Um não depende do outro, tá? Eu posso apagar o atalho que eu não apago o arquivo, eu posso apagar o arquivo que eu não apago o atalho. B. Quando o usuário efetua um duplo clique com o botão principal do mouse sobre o atalho, é aberta uma janela solicitando confirmação do usuário para abrir o arquivo? Não. Se eu der um clique duplo no atalho, ele já abre o arquivo. Não tem pergunta nenhuma. B. C. Ao apagar o atalho, o arquivo qual o atalho faz referência também é apagado e enviado para a lixeira? Não. Um não depende do outro. D. Um atalho é um ícone que apresenta um link para um arquivo, em vez do próprio arquivo em si. Perfeito, né? O atalho, ele é só um ícone que representa um link, para ficar mais rápido, para um arquivo, em vez de eu colocar o próprio arquivo ali. Olha a letra E. O atalho sempre abre a pasta onde está o arquivo ao qual o atalho faz referência, para que o usuário possa, então, abrir um arquivo. Não. O atalho de um arquivo, ele não abre a pasta onde está o arquivo, ele abre literalmente o próprio arquivo. A não ser que fosse um atalho de uma pasta, aí ele abre aquela pasta. Mas não é o caso aqui que ele está falando, letra D de dado. Perfeito? Bora lá. Então vamos lá, pessoal, exercício 7. Considere a pasta Ministério Público na Biblioteca Documentos em um computador com Windows 7, configuração original, exibida a seguir. Beleza, então estamos aqui a pasta Ministério Público, dentro de documentos. Dentro dela, o que nós temos? Então vamos lá, ó. Utilizando o WordPad do Windows, o usuário digitou um texto e deseja salvá-lo no formato original do aplicativo, mas com o nome descrição. Assinale a alternativa que apresenta o resultado dessa ação. Tudo bem? Então vamos lá. Qual que é o detalhe se a gente for olhar aqui? Nós temos um descrição em branco, nós temos um descrição em Word. Gente, tá, agora vamos lá. Essa aqui é uma questão de extensão. O Word é DocX. Em branco é porque está sem extensão. Se tivesse aquelas linhazinhas, poderia ser do bloco de notas, que é TXT. E qual é a extensão do WordPad? Ó, o WordPad, que é o aplicativo que ele está usando, ele salva como RTF. Então, não depende, não vai chocar nem com o do Word, nem com o bloco de notas e nem com o cara que está vazio. Logo, ele vai salvar normalmente como descrição, sem problema nenhum. Então, letra C. O documento será salvo normalmente como descrição. Olha a letra A. Mensagem de erro vai surgir. Não vai porque não está chocando. Tá ok? B. Uma mensagem de erro não permitirá que o documento também nada a ver porque são extensões diferentes. E aqui ele está falando em criar como cópia, também não. Pegadinha. Ok? Então esse foi o exercício 7. Exercício 8. Vamos lá? Tem-se o seguinte conteúdo editado no bloco de notas do Windows 10, configuração original. Então tá lá, nome, idade, cidade, né? Ricardo, 32, Campinas, Joana, 29, São Paulo e o Vitor, 39, Sorocaba. Beleza. As informações de nome, idade e cidade
são separadas por um tab, por isso que ele está alinhadinho, bonitinho. Assinale a alternativa com o procedimento correto para substituir todas essas separações por um ponto e vírgula, considerando o preenchimento do campo localizar na janela substituir, acessada através do Ctrl H, apresentado a seguir, e que o campo substituir por terá o ponto e vírgula e será clicado no botão substituir tudo. Tudo bem? Então ele quer saber o que ele vai localizar e como é que vai substituir tudo. Então, agora vamos lá. Olha só. Qual que é a sacada aqui, né? Vamos pegar aqui. Aqui no localizar, eu tenho que digitar exatamente o que ele quer localizar. Perfeito? E aí eu vou substituir aqui, no caso, por ponto e vírgula. Só que para eu fazer isso, o que eu vou ter que fazer no localizar? Essa que é a pegada, tá? Se eu pressionar Tab no campo localizar, Tab ele pula de um campo para o outro. Digitar a palavra Tab, ele vai procurar pela palavra Tab, não é isso. Se eu colocar underline, Tab, underline, ele vai procurar o texto Tab, underline, sabe? Então, não é um texto nesse sentido. Agora, olha a letra D. Ele deve selecionar no texto um desses espaços provocados pelo Tab, que é onde a pessoa digitou, faz Ctrl C, na janela onde for localizar, ele cola, Ctrl V. E aí, então, a partir desse momento, o bloco de notas já vai entender que o que ele está procurando foi o Tab digitado. Legal. E depois, lá no substituir, eu poderia colocar o ponto e vírgula. Aí ele coloca, aí ele pega. Ok? Ó, letra E. Se eu pressionar o Tab duas vezes, ele vai pular de um campo para o outro. Tab é para pular campo. Então, letra D de dado. Eu copio aquele espaço onde foi dado Tab, Ctrl C, vou lá no localizar, Ctrl V. Belezeira? Próxima questão. Exercício 9. Vamos lá. Observe a biblioteca de documentos, né, de um computador instalado com Windows 7, configuração padrão. Então, está aqui, documentos. Eu tenho uma série de arquivos, tá? O comando de pesquisa tipo, igual, .pptx, digitado no canto superior, trará como seguinte resultado qual objeto? Então, volta para cá. PPTX é a extensão de quem? PowerPoint. Tudo bem? Ah, então ele está falando de extensão. Qual desses arquivos aqui é do PowerPoint? Opa, nós temos aqui o FGTS, que é uma apresentação do PowerPoint, né? Ah, então, se eu fizer essa brincadeira, ele vai vir aqui no FGTS, logo, FGTS letra A é a alternativa, bem simplesinho. Beleza? Exercício 10. Os arquivos e pastas possuem um nome que deve respeitar certas regras. No sistema operacional Windows 7, com a versão 7, então vamos lá. A extensão de um arquivo não pode ter mais de 4 caracteres. Ó, pacote Office. Word é docx. Então, né, 4 caracteres. O Access é ACC de Access, DB de Database. 5 caracteres. Tá fora. Ok? B. Os nomes podem utilizar qualquer caractere presente no teclado. Gente, quais são os caracteres que eu não posso utilizar? Vamos lembrar? Vamos lembrar aqui, ó, que nós temos os caracteres especiais do anjinho. Ó, aspas, 2 pontos, asterisco, o corpo do anjinho, que são as barras ascendente e descendente, e a em pé, símbolo do maior e do menor, e ponto de interrogação, que a gente não sabe o sexo de anjo, né? Então, esses caracteres são os caracteres que eu não posso utilizar, ok? Então, não é qualquer caractere. E um detalhe, quantos caracteres eu posso utilizar?
260 caracteres. Então, também está fora. Beleza? Legal. D. Todo arquivo deve ter necessariamente uma extensão. Não. Eu posso ter arquivos que não têm extensão. Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Se eu vier aqui e abrir o meu computador. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu computador. E se eu pegar aqui, vou até aqui, ó, aumentar o tamanho dos ícones, para ícones muito grandes. Tudo bem? Documentos. Olha só isso. Eu posso pegar aqui um arquivo qualquer, vou pegar esse PPTX, que é do PowerPoint. Eu posso vir aqui, na hora de mudar o nome dele, e apagar a extensão dele. Tem certeza? Sim. Agora, esse arquivo, ele vai ficar assim, ó, branquinho. Por quê? Porque ele perdeu a extensão, ele não sabe do que ele é. Mas o arquivo deixou de existir? Não. Essa é a sacada. Essa é a maldade no coração dessa pergunta. Então, todo arquivo deve ter necessariamente uma extensão? Não. Tá. E letra maiúscula e minúscula não são consideradas como distintas? Não. Tanto faz se a letra maiúscula ou minúscula, dá na mesma. Elas não são consideradas como distintas. Então, essa é a alternativa correta. Belezeira? Bora para o próximo. Exercício 11. Então, vamos lá. 11. Observe os objetos da pasta papiloscopista na biblioteca Documentos de um computador instalado com Windows 7, configuração padrão. Então, está aqui, né, na pasta do papiloscopista. O comando do tipo documento de texto na pesquisa. Então, ó, se eu vier pesquisar a tecla de atalho qual que é? F3. Se você clicar no F3 para pesquisar, o que vai acontecer? E digitar documento de texto, digitado no canto superior da barra, terá como resultado, gente, vamos olhar aqui quem é documento de texto. Tudo bem? Olha, a minha imagem, ela não está assim uma imagem muito boa. Mas aqui eu tenho Excel, vou até dar um zoom para ficar mais fácil de você enxergar. Vamos ver se vai melhorar. Opa. Ó, deixa eu pegar aqui. Vou trazer aqui, não ficou uma imagem bem definida, mas Excel, e-mail, PowerPoint, Excel, Word. Esse relatório, ele tem as linhas, que ele é do bloco de notas. Esse desert aqui é uma imagem, e esse deserto, ele é também do bloco de notas. Não está dando para enxergar direito, mas ele tem as linhazinhas. Logo, quem que é documento de texto? Relatório e deserto. Relatório e deserto, letra A. Beleza? Olha, quando fala documento de texto, é do bloco de notas. Quando eu falar documento do Word, né? Aí é que eu vou pensar no Word. Então não vai... É pegadinha, não vai confundir não. Ok? Exercício 12. Então vamos lá? No Windows Explorer do Windows 7, configuração padrão, um usuário decide excluir um arquivo. Após selecionar o arquivo e apertar apenas a tecla Delete, uma janela solicita confirmação para mover o arquivo para a... Essa estava muito fácil, né? É a lixeira, né? Toda vez que eu excluo um arquivo, ele vai para a lixeira. Vamos complicar essa história? E se ele quisesse excluir o arquivo e não fosse para a lixeira? Qual que é a tecla de atalho que ele usa? Shift mais Delete. Ok? Shift mais Del eu excluo definitivamente. Só Delete vai para a lixeira. E um detalhe, só vai para a lixeira arquivos excluídos do meu disco rígido. Ou seja, pendrive, computador, outra pasta de computador na rede. Esses caras não vão para a lixeira. Tá bom? Bora para o próximo. Exercício 13. Vamos lá? A biblioteca de documentos a seguir, apresentada no modo de exibição detalhes, foi extraída do Windows 7, na sua configuração padrão. No momento, a imagem JPEG
sem underline 3202 é a terceira da lista de arquivos. Então esse cara tá aqui, é a terceira. Legal. O detalhe agora é o seguinte, vamos ver aqui a pergunta. Considere que para reordenar a lista, o usuário clicou no rótulo tamanho apenas uma vez. Como confirmação dessa ação, os rótulos foram atualizados para aqui, ó. Ele tinha nome, data, tipo e tamanho. A hora que ele clicou em tamanho, a setinha ficou para baixo. Se a setinha fica para baixo, é em ordem decrescente de tamanho. O que eu tenho que fazer? Pegar esses caras aqui e organizar por tamanho, em ordem decrescente. Tudo bem. A pergunta dela é, após a renovação promovida pelo usuário, a terceira imagem JPEG da lista passou a ser quem? Então vamos lá. Ó, volta para cá. Todos são JPEGs. Quem que é o grande aqui, o maior? É o de 1032. Então esse veio em primeiro. Quem que é o segundo maior olhando aqui? É o de 938. Quem que é o terceiro? É o de 906. 906 é a imagem de final 3216, letra C. Então, nessa questão, o que você faz? Reordena. Se o cara clicou em tamanho, reordena por tamanho. Setinha está para baixo, em ordem decrescente. Setinha está para cima, em ordem crescente. Tudo bem? Peguinha, maldoso, letra C. Exercício 14. Vamos lá? Considerando o Windows 7 configuração padrão, assinale a alternativa que indica corretamente a extensão de arquivos que executam comandos, tais como copiar, apagar arquivos, com um simples duplo clique com o botão principal do mouse. Gente, isso aqui é maldadezinha, mas para quem é da época de DOS, lembra do DOS, ele vai conseguir matar essa questão. Ó, BMP é o bitmap padrão, é foto. TXT é texto. O PDF é aquele texto de leitura. RTF é o texto do WordPad. A gente poderia fazer por exclusão, né? E o que é o BAT? O BAT, pessoal, são linhas de comando que a gente coloca e digita nesse documento que ele vira um executável. Ele vai pegando linha por linha do que você escreveu em comando de DOS e ele executa. Então, por exemplo, tinha um arquivo muito famoso que era o autoexec.bat, na época do DOS. O que ele fazia? Ele auto-executava o que você colocava naquela linha de comando. Então, por exemplo, eu quero que ele... a gente poderia fazer isso igual um bloco de notas. Você vai escrevendo a linha e ele executa. Dá Enter, escreve mais uma linha e ele executa. Se eu escrever assim, ó, C:/ScanDisk, ele passava o ScanDisk. Então, era a maneira da gente poder trabalhar. Tudo bem? Então, logo, letra E é o ponto BAT. O famoso autoexec.bat. Então, vamos lá. Exercício 15 agora. No Windows 7, configuração padrão. Para exibir a área de trabalho, o usuário deve utilizar o atalho, a tecla de atalho. Então, vamos lá. Área de trabalho. Como é que eu falo área de trabalho em inglês? Né? É Windows D. D de desktop. Então, se eu quero lembrar da área de trabalho, todas as grandes teclas do Windows normalmente vai envolver o Windows mais alguma coisa. Tudo bem? Então, se eu quero ver o desktop, Windows D. Professor, e se eu quisesse minimizar uma janela? Windows M. Windows M minimiza janelas. E o Windows D mostra o desktop. O Windows M eu vou minimizando janela por janela, tá? O Windows D é uma tacada só. Se eu tiver 20 janelas, ele me mostra a área de trabalho. Se eu fizer o Windows D, ele volta do jeito que estava. Logo, tecla de atalho, o Windows D. Deixa eu demonstrar isso aqui. Ó, aqui eu tenho uma série de janelas abertas. O Windows D de desktop veio para minha área de trabalho. O Windows D de desktop, ele voltou de novo para onde eu estava. Show? Letra C. Então vamos lá, exercício 16. Utilizando um bloco de notas, um usuário gravou um arquivo de texto na área de trabalho do Windows 7, configuração padrão, e na sequência fechou o aplicativo.
Assinale a alternativa que indica a ação correta para ver os ícones do arquivo e poder acessá-lo posteriormente, considerando que 5 diferentes programas estão abertos simultaneamente. E aí, pessoal, como é que a gente faz nesse contexto? Ó, então, o usuário, ele, de novo, né? Gravou um arquivo de texto, né, na área de trabalho do Windows, configuração padrão e na sequência. Fechou o aplicativo. Gente, para ver o ícone e poder acessá-lo posteriormente, considerando que 5 diferentes programas estão abertos simultaneamente, o que eu posso fazer? Olha, eu poderia alternar as janelas usando... Ou eu minimizo tudo, todas as janelas, e depois eu vou lá no arquivo, né? É uma bela opção. Ou, o que a gente poderia ainda fazer? Se o arquivo tivesse aberto, Alt Tab. Alt Tab seria o caso. Mas veja bem, ó, ele fechou o aplicativo. E se ele fechou, já não dá mais para fazer o Alt Tab, né? Detalhe, o usuário ele gravou o arquivo na área de trabalho do Windows. Então, se eu minimizar tudo o que ele faz, eu consigo ver o ícone na área de trabalho, letra A. Belezeira? Bora para o próximo. Então, vamos lá, pessoal. Exercício 17. Na área de trabalho do Windows 7, configuração padrão, o usuário pode desfazer o envio de um arquivo para a lixeira, que acaba de ser realizado utilizando a tecla de atalho. Então vamos lá, acabei de mandar um arquivo para a lixeira, não era isso que eu queria fazer. Tecla de atalho para desfazer, Ctrl Z. Ctrl Z desfaz a última ação feita pelo usuário. Beleza, né? Ficou fácil, letra E, Ctrl Z. Mas vamos ver. Ctrl V, o que faz? Cola. Beleza. Ctrl C, copia, Ctrl X, recorta e Ctrl A no Windows. É para selecionar tudo. Se eu estiver lá no meu computador e fizer Ctrl A, é Add All, tá ok? Então, Ctrl A, seleciona tudo. Então, Ctrl Z é a tecla de atalho para desfazer a ação. Bora. Exercício 18. Olha só, o desenho de um balde de tinta está sendo derramada, ilustrado, a seguir representa um recurso do Paint do Windows 7, configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o recurso atribuído à ilustração exibida. Gente, o baldinho, quando a gente vai usar o Paint, né? Então você está lá no Paint. Vamos abrir aqui o Paint. Para que serve o baldinho do Paint? O baldinho do Paint é para, brincando, né? Despejar cor. Se é para despejar cor, é esse cara aqui. Vamos dar um zoom? Vamos dar um zoom. Ó. Se eu vier aqui e pegar o baldinho, dependendo da cor que eu escolhi aqui, ó, vou pegar aqui uma cor qualquer. Deixa eu minimizar essa lupinha. Se eu pegar aqui o verde e vier aqui no baldinho e der um clique aqui, tudo fica verde. Beleza? Então a pegada do baldinho, o que é? Vamos tirar o zoom. Volta para cá. O baldinho ele vai servir para selecionar cor? Não. Pincel, lápis? Não. Ele é o preenchimento de cor. Eu, a partir dele, vou colorir com a cor desejada. Letra D de dado. Ok? Exercício 19. Observe a imagem a seguir, extraída, né, retirada do Windows 7, configuração padrão. Então nós temos esse cantinho aqui. A parte mais à direita da imagem tem a funcionalidade do que, gente? Essa imagem aqui eu tenho a data e a hora, mas aqui eu tenho esse retângulo. E para que serve esse retângulo na área de notificação do Windows 7? É para, a hora que eu colocar o mouse em cima, ele me mostra a área de trabalho. Se eu clicar, ele minimiza todas as janelas e me mostra a área de trabalho. Se eu clicar de novo, ele volta. É aquela tecla de atalho do Windows D de desktop. Então, esse cara aqui, o que ele vai fazer? Não vai abrir o menu iniciar. Ele vai me mostrar a área de trabalho. Isso porque eu estou clicando nesse retângulo. Perfeito? Bacana. Exercício 20.
Então vamos lá. A imagem a seguir foi feita no Windows Explorer do Windows 7, configuração padrão, e mostra 3 arquivos selecionados. O docx1, 2, 3. Legal. Ó, essa é bem maldosa, né? Os 3 arquivos eles estão selecionados. Ao apertar a tecla Enter com os 3 arquivos selecionados, o que vai acontecer? Pessoal, se eu tiver no Windows 7, estou lá com vários arquivos selecionados, marcados, se eu der Enter, todos eles abrem. Não é só o primeiro, não é só, enfim, todos os arquivos serão abertos. Belezeira? Então tá bom. Exercício 21. Então vamos. A cenário alternativa que apresenta o aplicativo acessório padrão do Windows 7 na sua configuração padrão, que é um editor de textos que possui o recurso de adição de imagem no documento. Gente, já vem no Windows, não é o pacote Office, ou seja, não é o Word, não é o PowerPoint, porque vem no Office. Quem é que vem com a opção de eu colocar imagem? É o WordPad. O WordPad, ó, 3 programas que caem muito. Bloco de notas, mais simplesinho, é só para escrever. O WordPad que já vem no Windows, que te dá formatação, te dá opção de imagem. E o mais completo, que eu instalo no Windows, é o Word. Mas ele está falando aqui de programa nativo do Windows. Então não pode ser o Office Word, ok? Então, WordPad. Maravilha? Bora. 22. Observe a imagem a seguir retirada do aplicativo acessório padrão do Windows Explorer, do Windows 7. Configuração padrão que mostra uma lista de arquivos em uma pasta qualquer. Então aqui eu tenho alguns arquivos. O ARC1 BMP, o ARC2 TXT, o ARC3 DocX, ARC4 TXT, ARC5 TXT e o ARC6 PPTX. Tá. O usuário clica com o botão principal do mouse sobre o ARC1 BMP e segurando o Shift, ele clica no ARC6. Gente, se eu estou aqui, seguro o Shift e clico aqui, eu seleciono daqui até aqui, todos. Shift seleciona de um até outro. Beleza. E, ainda com o Shift pressionado, eu clico no ARC4. Estava selecionado daqui até aqui, mas eu segurei o Shift e agora eu cliquei aqui. Então ele vai ser daqui até o 4. Olha a maldade no coração. Então eu vou manter pressionado, selecionado, quantos arquivos? Né? 4. Os 4 primeiros arquivos. Beleza? Opa, os 4 primeiros, letra D de dado. Ok? Então vamos lá, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo que fizemos aqui, uma resolução de exercício. Se você gostou, dá um like, né? Clica ali no likezinho. E se você quiser mais algum tipo de prova, qualquer tipo de vídeo de informática, é só pedir, é só comentar que a gente vai interagindo, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.